Se eu tiver um quadro, vê só agora. Eu tenho um quadro. Um quadro. Pendurado. Um quadro pendurado, certo? Dois barbantes, dois cordões. Aqui, ó, cordão, cordão. Sustenta o quadro. Aí eu pego minha mão e empurro o quadro. Empurro o quadro. Aí fica assim, né? Ó. Isso aqui é translação ou rotação? O quadro sofreu translação ou rotação? Ó, vou dar uma dica para você não errar nunca. A translação é quando qualquer segmento que você imagine no objeto se mantenha paralelo. Se mantenha paralelo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma coisa aqui, certo? Eu tenho uma coisa aqui. Aí eu faço um risco. Um risco imaginário. Se essa coisa vier parar aqui e o meu risco na posição final, ele é paralelo à posição inicial, então é uma translação. É uma translação. Certo? Se o risco permanecer paralelo, é uma translação. Se o risco ele apresentar qualquer ângulo diferente em relação ao inicial, houve uma translação, porque ele se mexeu, mas também houve uma rotação. Junto com a translação. Houve uma rotação. Certo? Então, por exemplo, esse quadro, aí eu faço um risco. Aí o quadro veio para cá. Está aqui meu risco. Eu pergunto a vocês, este risco aqui é paralelo a este risco aqui, sim ou não? Se você acha que esse risco aqui é difícil, faça outro. Faça outro risco. Olha aqui o risco. Vou fazer um risco. Esse aqui. Pronto. E aí está aqui, ó. Eles são paralelos ou não? Eles são. Se eles são, então não houve rotação. Isso aí é só translação. Nós temos dois tipos de translação. A translação retilínea e a curvilínea. Quando você tem o risco que você imaginou, não é? No mesmo nível, comparando o final com o inicial, é o mesmo nível, então é uma translação retilínea, não é? Eu tenho um risco aqui e ele está aqui agora, certo? Aí ele é paralelo, então é só translação. E é o mesmo nível, então é uma translação retilínea, certo? E nesse caso aqui, também é translação, porque ele é paralelo, só que ele sofreu uma curva, não é? Porque o nível aqui é mais baixo, o nível aqui é mais alto. Então, você tem uma translação, né, com níveis diferentes. Então, é uma translação curvilínea. Mas é translação. Certo? Eu estou aqui embaixo, eu vou aqui em cima, né? Então, se eu mudo o nível, eu tenho uma translação curvilínea. Mas se é o mesmo nível, é uma translação retilínea. Não é? Agora, se o quadro faz isso, não é? Aí tu vai ter uma translação e também uma rotação, porque tu pegar a tua linha de referencial, ela mudou o ângulo. Então, tu vai ter também uma rotação embutida no movimento. Se você traçar, né, como falei na última aula, se você traçar um segmento qualquer, um traço qualquer no objeto, né, e ele, ao sofrer o movimento, o segmento for sempre paralelo, você vai ter só translação, né? Aí a translação, como eu já falei, ela pode ser retilínea, vamos dizer assim, ou curvilínea, né? Ele pode transladar fazendo uma curva, ou ele pode transladar em linha reta, né? Certo?
Então, vamos lá. Relação. Imagine que eu tenho aqui uma coisa qualquer, né? Uma batata aqui, né? Uma coisa qualquer. Aí eu vou escolher uma origem, né? A origem, aqui é fazer de modo geral. A origem, eu vou colocar ela em qualquer lugar. Então, vou botar minha origem, por exemplo, aqui. 0. Colocar minha origem fora do objeto, certo? Fora dele, no solo, por exemplo. Imagina, né? Imagine que tem alguém assim, né? Aqui tem um objeto, e aqui está o solo, e tem alguém aqui, ó, no solo, né? Observando, né? Observando o objeto, certo? E esse objeto pode transladar, rotacionar à vontade. Só que nesse caso, eu vou olhar só a translação, por enquanto. Então aqui seria a minha origem, 0. Certo? Então essa é a minha origem, 0, né? Esse 0 está em cima do objeto, porque o ponto está aqui em cima. Certo? E aí vamos lá. Eu vou pegar um ponto aqui, esse ponto aqui é um ponto A, e esse ponto aqui é um ponto B. Eu escolhi 2 pontos quaisquer pertencentes ao objeto, né? Então eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, são pontos quaisquer que pertencem a esse objeto. Certo? Bom, esse ponto A, ele possui uma posição em relação à origem que foi estabelecida, né? E essa posição é um vetor posição. Aqui é a situação geral, né? Então, um vetor posição. E o ponto B também possui um vetor posição. Então, aqui seria, ó, daqui para cá, o que é isso aqui? Esse vetor preto. É a posição de A em relação a O, que é a origem. Então, isso aqui é o meu R, A, O. O que seria esse R, A, O? De modo geral, o R, XY. O RXY, de modo geral. O que seria o RXY? É a posição de X em relação a Y. Certo? É a posição de X em relação a Y. Então, por exemplo, aqui é o ponto A. Então, esse R é a posição de A em relação a O. Esse segundo, né, na minha notação que eu estou adotando aqui, que é geral isso, você vai encontrar isso nos livros, esse Y é o referencial. Certo? Então, aqui você vai ter o A, que é aquele que vai ser analisado, que vai estar em movimento, e o O é o referencial adotado, que é a origem. Certo? Então, isso aqui é o A em relação a O. Da mesma forma, o B também tem uma posição em relação a O. Então, aqui você vai ter a posição de R de B. O B está em movimento em relação a O, que é a origem. Certo? Então, você tem aí esses 2 vetores de posição de 2 pontos quaisquer que pertencem aqui ao objeto, que vai, por enquanto, estar em translação pura. Certo? O A também possui uma posição em relação a B. E o B possui posição em relação a A. Tanto faz, né? Quer dizer o quê? Que esse A, ele também pode ser um observador para outra coisa. Por exemplo, o A pode observar B e o B pode observar A. Então, eu vou fazer assim, ó. Tanto faz. O que seria isso aqui, esse vetor azul? Né? O vetor azul vai de B para A. Então, B seria a origem. O B é aquele que observa, né? O B é aquele que observa. E aí seria esse vetor R, é o vetor posição de quê? Adivinha aí. É a posição de A para os olhos de B. A em relação a B. Então, para esse vetor azul, o B é o observador, né? Como esse aqui, esse preto, ó. O 0 é o observador. Então, o B é o observador. E o A é aquele que está andando. Quer dizer o que isso? Que esse vetor R é a posição do A para os olhos de B. Esses vetores se relacionam.
né? Veja, se você observar a soma de vetores, né? A soma de vetores, ó. Esse vetor preto somado com esse azul dá esse, ó. Ele é o resultante, não é? Certo? Ó. No final desse, eu tenho esse azul, né? Soma de vetores. O vetor R, AO, pela minha figura, ele é a soma de RBO com o RAB. Né? Isso é a equação vetorial das posições, né? De cada um em relação a alguma coisa, em relação a algum observador. Então, aqui seria o A em relação ao observador O, aqui seria o B em relação ao observador O também, aqui seria o A em relação ao observador B. Poderia ser o contrário. Poderia ser o B em relação a A. E aí seria esse mais esse igual a esse. Tanto faz. Certo? A questão é a seguinte, eu vou derivar agora o que acontece quando eu derivo a posição em relação ao tempo. Eu acho que, ao derivar a velocidade instantânea, correto, o vetor velocidade, né? Se eu derivar o vetor posição, eu vou achar o vetor velocidade. Então, derivando tudo aqui em relação ao tempo, derivando o primeiro, o segundo, o terceiro, você vai ter isso, ó. Derivando o R de AO em relação ao tempo, derivando o R de BO em relação ao tempo, derivando o R de AB em relação ao tempo, a gente vai encontrar o que aqui? O que seria isso aqui, ó? Porque a velocidade é uma medida relativa, né? Ela varia de referencial para referencial, né? Então, esse aqui é o V de A em relação ao O. Já esse aqui vai ser quem? E esse aqui? De A em relação a B. Mas aí tem uma conclusão muito importante agora, né? O A em relação a O, ele se mexe, sim ou não? Sofre translação em relação a O. Existe um movimento relativo entre eles. Essa batata aqui anda. Então, e o O é o solo. Então, realmente existe. Esse V de BO existe? Existe. E esse V de AB existe? Esse R é variável. Ele varia no tempo, porque está se afastando, o ponto A. O ponto A do O, né? Esse RB também é variável, porque esse B se afasta do O. Então, ele varia no tempo. Então, a derivada existe. Só que esse R é constante. Por quê? Porque esses dois pontos fazem parte do mesmo corpo rígido. Então, para onde um vai, o outro vai atrás. Não é? Eles andam juntos sempre. Esse R, ele é constante. Uma translação pura, esse R é constante. Concorda comigo? Então, se eu derivo uma constante, dá zero. Quer dizer o quê? Que o V de AB não existe, é zero. Porque a distância é constante. Se a distância é constante, se o R é constante, não tem velocidade entre eles. Não tem. Conclusão. Dois pontos quaisquer num corpo rígido, sofrendo a translação pura, tem a mesma velocidade. O V de A em relação ao solo é igual ao V de B em relação ao solo. Se eu pegasse o terceiro ponto, qualquer outro terceiro ponto, seria a mesma coisa. O V de C em relação ao solo. Quer dizer, todos os pontos do corpo rígido possuem a mesma velocidade em relação ao solo ao sofrer uma translação pura. Então, se eu tenho, por exemplo, essa batata andando, se eu souber que um ponto anda com 2 metros por segundo em relação ao chão, qualquer outro ponto vai andar com quanto? Com 2 também em relação ao chão. E um ponto em relação ao outro anda com 0, que não se mexe, né? Se eu botar uma formiguinha aqui, uma formiguinha aqui, uma formiguinha aqui, uma formiguinha, ela vai ver a outra formiguinha sempre no mesmo lugar, né? 2 pessoas no carro. Uma pessoa olha para outra pessoa e sempre vê o quê? Parada. Porque a relativa é 0. Aqui é a relativa. É 0. Né?
Mas em relação ao solo, as duas pessoas vão ter a mesma velocidade. Que é a do carro, né? Então, se o carro anda com 100, a pessoa A vai andar com 100 também, a pessoa B vai andar com 100 também, e a relativa entre eles é zero. A gente demonstrou isso agora aqui. Entendeu? Esse é o primeiro passo importante. Claro que aqui eu estou falando de uma translação sem rotação. E aí, se você derivar novamente, acontece o que se eu derivar novamente? Se eu derivar, já viu isso, se eu derivar o vetor. Se eu derivar o vetor velocidade, eu vou achar o quê? O vetor aceleração. Então, novamente, ó. Eu também posso agora afirmar que a aceleração de A em relação ao solo, ela é a mesma aceleração de qualquer outro ponto B em relação ao solo. Então, se os dois têm a mesma velocidade, se a relação é pura, os dois vão ter o mesmo V instantâneo e os dois vão ter a mesma aceleração instantânea. Então, se o carro, por exemplo, acelera, levando os caras, né? Cada um vai ter a mesma aceleração do carro, que é em relação ao solo, o mesmo valor. Entendeu?